O nascimento de Jesus, a luz que veio ao mundo. Há mais de 2000 anos, sob o vasto céu do Oriente Médio, o mundo vivia dias de grande expectativa. O Império Romano estendia seu domínio implacável sobre nações e povos. Suas estradas de pedra cortavam desertos e montanhas, suas legiões marchavam com estandartes vermelhos tremulando ao vento, e seus impostos pesavam sobre os ombros dos que viviam sob seu jugo. Em Israel, pequena província à beira do Mediterrâneo, o povo judeu mantinha acesa a chama da esperança. Nas sinagogas de paredes brancas, nos pátios sombreados pelas oliveiras centenárias, nas praças empoeiradas das aldeias, ecoavam as antigas promessas. Os profetas haviam anunciado: viria um Salvador, um ungido de Deus, que restauraria a glória de Israel e traria justiça à terra. E foi nesse contexto de espera e anseio que Deus começou a tecer o maior de todos os milagres. Nazaré era uma aldeia modesta, cravada nas colinas verdejantes da Galileia. Suas casas eram simples, construídas com pedras calcárias e cobertas com telhados de palha e barro seco. Pelas ruelas estreitas e sinuosas, o cheiro de pão assado se misturava ao aroma do alecrim selvagem que crescia entre as rochas. As mulheres carregavam jarros de barro sobre a cabeça, buscando água na fonte do vilarejo, enquanto os homens trabalhavam em suas oficinas e campos. Era ali que vivia Maria, uma jovem de olhar sereno e coração puro. Ela estava prometida em casamento a José, um carpinteiro habilidoso e homem de caráter íntegro, conhecido por sua honestidade e devoção a Deus. Certo dia, enquanto Maria estava em sua casa, um cômodo simples com paredes caiadas, chão de terra batida e uma pequena janela por onde entrava a luz dourada do fim de tarde, algo extraordinário aconteceu. Uma presença luminosa preencheu o ambiente. O anjo Gabriel, mensageiro celestial de aparência gloriosa, surgiu diante dela. Maria sentiu o coração acelerar. O anjo, percebendo seu temor, falou com voz gentil e poderosa: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reino não terá fim. Maria, com humildade e coragem que transcendiam sua pouca idade, questionou apenas como seria possível, visto que não conhecia varão. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Por isso, o menino que nasceria seria chamado Filho de Deus. Então, naquele cômodo humilde, sob o olhar dos céus, Maria proferiu as palavras que mudariam a história: Eis aqui a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando José soube que Maria estava grávida, seu mundo desmoronou. Ele era um homem justo, que vivenciava sua fé com sinceridade. Trabalhava arduamente em sua oficina, onde o cheiro de madeira fresca, cedro, cipreste, oliveira, impregnava o ar. As ferramentas penduravam-se nas paredes, serras dentadas, planas de bronze, martelos de cabo gasto pelo uso. Suas mãos calejadas sabiam transformar troncos brutos em vigas, mesas, arados. Mas agora, aquelas mesmas mãos tremiam de angústia. Maria, sua prometida, carregava no ventre uma criança que ele sabia não ser sua. A dor da aparente traição era como uma lâmina. Ainda assim, por amor e compaixão, José decidiu não a expor publicamente à humilhação. Planejava deixá-la secretamente, poupando-a da vergonha que recairia sobre uma mulher solteira grávida naquela sociedade. Mas naquela noite, enquanto o vento frio da Galileia assobiava pelas frestas da janela e a luz trêmula de uma lamparina de azeite projetava sombras vacilantes nas paredes, José teve um sonho. Um anjo surgiu em visão, envolvido em luz divina, e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José despertou com o coração transformado. A confusão deu lugar à certeza. A dor, à fé renovada. Ao romper da aurora, quando os primeiros raios de sol pintavam de rosa as colinas da Galileia, José tomou Maria consigo. Ele assumiria o papel de pai terreno daquele menino cuja origem era celestial. Passaram-se os meses. O ventre de Maria cresceu, trazendo consigo a promessa divina. Foi então que um decreto ecoou por todo o império:
César Augusto, o imperador em Roma, ordenara um recenseamento. Cada homem deveria apresentar-se na cidade de sua linhagem familiar para ser registrado. José, sendo descendente da casa de Davi, precisava ir até Belém, na Judéia, a quase 150 quilômetros ao sul de Nazaré. A jornada seria longa e árdua, especialmente para Maria, que estava nos últimos dias de gravidez. Partiram ao raiar de um dia claro. Maria seguia montada em um jumento, animal de passo manso, enquanto José caminhava ao lado, guiando o animal pelas trilhas pedregosas. Levavam consigo apenas o essencial: odres de couro com água, pão de cevada, algumas tâmaras secas, mantos para se protegerem do frio das noites. A estrada serpenteava por vales verdes e colinas áridas. Passaram por campos onde pastores guardavam rebanhos de ovelhas, por vinhedos cujas parreiras retorcidas se estendiam em fileiras ordenadas, por bosques de figueiras e sicomoros. O sol do meio-dia era implacável, fazendo o ar tremeluzir sobre as pedras brancas do caminho. À noite, acampavam sob o manto estrelado, acendendo pequenas fogueiras para afastar o frio cortante das montanhas. Cruzaram o Vale do Jordão, onde as águas corriam entre margens cobertas de tamargueiras. Subiram as encostas pedregosas da Judéia, região mais seca e rochosa que a Galiléia. A cada passo, Maria sentia o peso da criança, e José, com ternura, oferecia-lhe palavras de encorajamento. Finalmente, após dias de caminhada, avistaram Belém. A pequena cidade estava situada sobre uma colina, suas casas de pedra branca refletindo a luz do sol poente. Mas algo estava diferente: multidões de pessoas enchiam as ruas. Famílias inteiras haviam vindo para o recenseamento. O burburinho de vozes, o barulho de animais, o cheiro de comida e de corpos cansados preenchiam cada canto. José, com Maria ao lado, bateu de porta em porta, buscando abrigo. As hospedarias, construções simples com pátios internos onde viajantes se acomodavam, estavam todas lotadas. Não há lugar, repetiam os proprietários, abanando a cabeça com pesar. Chegaram muitas pessoas. Não há onde hospedar mais ninguém. A noite caía rapidamente. O céu tingia-se de púrpura e laranja antes de mergulhar na escuridão. Maria sentia as contrações se intensificarem. O momento do parto se aproximava. Foi então que um hospedeiro, vendo o desespero de José e a condição de Maria, ofereceu o único espaço disponível, um estábulo. Era uma gruta natural escavada na rocha calcária, onde os animais se abrigavam. O cheiro de feno, de terra úmida e de animais impregnava o ar. Bois de pelagem marrom descansavam ruminando, alguns jumentos permaneciam atados a estacas de madeira, e ovelhas se amontoavam em um canto. Ali, sob a luz fraca de uma lamparina de azeite que projetava sombras dançantes nas paredes irregulares da caverna, Maria deu à luz seu filho primogênito. Não houve parteiras experientes, nem leitos confortáveis, nem luxos de qualquer espécie. Apenas José, com mãos trêmulas mas dedicadas, auxiliando Maria naquele momento sagrado. O bebê veio ao mundo com um choro vigoroso que rompeu o silêncio da noite. Maria, com lágrimas de alegria e exaustão nos olhos, envolveu o menino em panos limpos que havia trazido. Não havia berço algum, então José improvisou. Tomou a manjedoura, o coxo de madeira áspera onde se colocava alimento para os animais, limpou-a e forrou-a com palha fresca e macia. Ali, sobre aquele leito improvável, foi deitado o Rei dos Reis. O Filho de Deus, esperado por gerações, iniciava sua jornada terrena da forma mais humilde possível. As estrelas brilhavam intensamente no céu de Belém naquela noite, como se os próprios céus se curvassem para testemunhar o milagre. Nos campos ao redor de Belém, longe das ruas apinhadas da cidade, pastores faziam vigília durante a noite. Eles eram homens simples, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. Vestiam túnicas de lã grossa e usavam cajados rústicos. Sentados ao redor de uma fogueira que crepitava lançando faíscas para o céu, protegiam seus rebanhos contra ladrões e animais selvagens, lobos que uivavam na distância, chacais que espreitavam nas sombras. O ar noturno era frio e claro. A lua crescente pendia como uma foice prateada sobre o horizonte. As ovelhas dormiam amontoadas, seus balinhos ocasionais quebrando o silêncio. Os pastores conversavam em voz baixa, dividindo pão e azeitonas, quando de repente, uma luz explodiu no céu.
Não era o brilho suave das estrelas nem o clarão de um relâmpago. Era uma luminosidade gloriosa, ofuscante, que transformou a noite em dia. Os pastores caíram de joelhos, protegendo os olhos com os braços, tomados de pavor. Os animais se agitaram, balindo nervosamente. Em meio àquela luz, surgiu um anjo do Senhor, ser majestoso cuja presença irradiava poder e santidade. Sua voz, ao mesmo tempo poderosa e gentil, ecoou pelos campos: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Então, como se os céus não pudessem mais conter a celebração, uma multidão da milícia celestial juntou-se ao anjo. Centenas, milhares de vozes angelicais explodiram em louvor: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O cântico reverberou pelos vales e colinas, penetrando o coração dos pastores com uma alegria indescritível. Então, tão subitamente quanto apareceram, os anjos desapareceram. A luz celestial se apagou, e a noite voltou ao normal, mas nada seria igual. Os pastores se entreolharam, ainda tremendo, mas agora de empolgação. Vamos depressa a Belém, disse um deles, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Deixando seus rebanhos sob a proteção de alguns, correram em direção à cidade. Suas sandálias batiam contra o chão pedregoso, seus mantos esvoaçavam ao vento. Chegaram a Belém ofegantes, perguntando, procurando, até que encontraram o estábulo. E ali estava, exatamente como o anjo havia dito: Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Os pastores se aproximaram reverentemente. Aqueles homens rústicos, considerados de baixa condição social, foram os primeiros a adorar o Salvador. Contaram à jovem família tudo o que haviam visto e ouvido. Maria, por sua vez, guardava todas aquelas palavras, meditando-as em seu coração. Quando partiram, os pastores não conseguiam conter a alegria. Por onde passavam, pelas ruas ainda escuras de Belém, pelos campos, pelas aldeias vizinhas, proclamavam o que haviam presenciado. Nasceu o Salvador. Cristo, o Senhor, está entre nós. E todos os que os ouviam se maravilhavam. Longe dali, muito além das fronteiras de Israel, em terras orientais de vastos desertos e cidades antigas, viviam sábios que estudavam os céus. Eram magos, estudiosos de astronomia, matemática e filosofia, que passavam noites inteiras observando o movimento das estrelas desde o alto de torres de observação. Certa noite, eles notaram algo extraordinário. Uma estrela nova, de brilho excepcional, havia surgido no firmamento. Não era uma estrela comum. Seu fulgor ultrapassava o de todas as outras, e sua posição indicava algo de importância profética. Consultando textos antigos, inclusive escritos hebraicos que haviam chegado até eles, os magos compreenderam. Aquela estrela anunciava o nascimento do rei dos judeus, um governante prometido havia séculos. Movidos por reverência e curiosidade, os magos organizaram uma expedição. Prepararam suas caravanas, camelôs robustos carregados com provisões, água em odres de couro, tendas de tecido grosso e tesouros dignos de um rei, ouro refinado, incenso aromático de resina preciosa e mirra, uma especiaria rara usada em ungüentos. A viagem foi longa e árdua. Cruzaram desertos onde dunas de areia se estendiam até o horizonte, ondulando como um mar dourado sob o sol escaldante. À noite, acampavam sob o céu estrelado, sempre guiando-se pela estrela extraordinária que se movia à frente deles, como um farol celestial. Atravessaram rios, passaram por oásis verdejantes onde palmeiras ofereciam sombra e água fresca brotava da terra. Cruzaram montanhas onde o ar rarefeito tornava a respiração difícil. Mas nada os detinha. A estrela os conduzia. Finalmente, chegaram a Jerusalém, a grande cidade cujas muralhas de pedra se erguiam imponentes, coroadas por torres de vigia. O templo de Herodes, com suas colunas majestosas e átrios de mármore branco, dominava a paisagem urbana. As ruas fervilhavam de comerciantes, soldados romanos, peregrinos. Os magos começaram a perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A pergunta causou alvoroço.
chegou aos ouvidos do rei Herodes, o Grande, um governante cruel e paranoico que reinava por concessão de Roma. Herodes ficou perturbado. Outro rei? Um rival ao seu trono? Ele convocou os principais sacerdotes e escribas do povo, exigindo que lhe dissessem onde o Cristo deveria nascer. Eles consultaram as Escrituras e responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Herodes, dissimulando suas intenções malignas, chamou os magos secretamente. Com voz melosa, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois, enviou-os a Belém dizendo: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Os magos partiram. E eis que a estrela, que haviam visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos se alegraram com imenso júbilo. Seguindo a estrela, os magos chegaram à casa onde Maria, José e Jesus agora se encontravam. Não era mais o estábulo da noite do nascimento, mas uma habitação simples em Belém, paredes de barro seco, teto de vigas de madeira, chão de pedra fria. Quando entraram e viram o menino com Maria, sua mãe, aqueles sábios, homens de conhecimento e posição, prostraram-se em adoração. Ali, diante de uma criança em um lar humilde, reconheceram a majestade divina. Abrindo seus tesouros, ofereceram presentes extraordinários. O ouro, metal precioso reservado para reis, reconhecia a realeza de Jesus. O incenso, usado no culto a Deus, proclamava sua divindade. A mirra, substância usada em embalsamamentos, profeticamente apontava para o sofrimento e morte que um dia ele enfrentaria pela redenção da humanidade. Maria e José receberam os magos com gratidão e espanto. Aqueles estrangeiros, vindos de terras distantes, confirmavam o que os anjos haviam anunciado: o menino era especial, seu propósito transcendia fronteiras e nações. Depois de adorá-lo, os magos prepararam-se para retornar. Mas durante a noite, foram advertidos por Deus em sonho para não voltarem a Herodes. Compreendendo o perigo, tomaram outro caminho de regresso à sua terra, desviando-se de Jerusalém. E assim, em meio à simplicidade de uma manjedoura e à humildade de uma jovem família, Deus entrou na história humana da forma mais inesperada. Não com fanfarras de trombetas em palácios dourados, não com exércitos marchando sob estandartes triunfantes, mas como um bebê indefeso, nascido entre animais, anunciado primeiro aos mais humildes, pastores esquecidos nos campos. Aquele menino, Jesus, era a luz que vinha ao mundo. Uma luz que não brilhava para ofuscar, mas para iluminar o caminho dos perdidos. Uma luz que não excluía, mas acolhia, judeus e gentios, ricos e pobres, sábios e simples. Os profetas haviam falado. As promessas se cumpriram. O Salvador nascerá não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele cresceria em sabedoria e graça. Ensinaria sobre amor, perdão e justiça. Curaria enfermos, confortaria aflitos, acolheria pecadores. E um dia, ofereceria sua própria vida como sacrifício perfeito, para que todos os que nele crescem pudessem ter vida eterna. Mas tudo começou ali, naquela noite estrelada em Belém. Com um choro de bebê ecoando nas paredes de pedra de um estábulo. Com pastores correndo cheios de alegria. Com sábios ajoelhados em adoração. Com Maria guardando todas estas coisas no coração. A luz brilhou nas trevas. E as trevas não a venceram. Jamais venceriam. Esta é a história do Natal. A história de como Deus, em seu amor infinito, veio morar entre nós. E essa luz, acesa há mais de 2000 anos, continua brilhando hoje, iluminando corações, transformando vidas, trazendo esperança a todos que a recebem. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.